Let's go. Yes, this is me, Imposter. O jogo que esconde um culto. Como assim um culto? Como assim um culto, mano? Um culto? Worlds.com. Já vi um documentário sobre isto. Vai ser divertido. Vai ser interessante. Entrar na seita, ser membro, pedir um passeio. Esse vídeo aqui é a extensão de uma investigação que eu fiz com um amigo meu do canal Substories. Ele tá começando o canal dele agora, com o primeiro vídeo. E de quebra, esse vídeo é um collab que ele também fez sobre esse jogo aqui, Worlds.com. O primeiro vídeo dele tem a minha participação e o Substories é um dublador aqui no nosso canal. Então ele participa aqui quase todo vídeo, vocês nunca perceberam. Então se você puder, por favor, ajuda o canal dele lá. O canal dele é muito bom, vai ter umas paradas de terror, mistérios. Se você gosta do meu canal, provavelmente vai gostar do canal dele também. Tendo dito isso, vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias e eu descobri uma relíquia da internet nos últimos dias. Worlds.com, um jogo mas bem antigo, com bastante coisa escondida por trás dos panos. E com boatos de ter um suposto culto dentro do jogo, escondido lá no fundinho. Enfim, é sobre esse jogo que a gente vai falar hoje, então caso você ainda não conheça, se prepare, vai conhecer. Senta aí O Worlds é tipo VR chato antes do VR. É muito engraçado como este... Ok, eu espero que eu explique. Worlds.com é um jogo antigo, lançado lá em 1994. É um clássico jogo online, para os menos familiarizados, ele é bem no estilo Club Penguin, Rabotel, Second Life, um jogo que segue bem a linha de todos esses, permitindo para você fazer amigos, personalizar seu visual, participar de eventos. Ele tinha tudo que esses outros jogos também tinham, inclusive ele permitia que você criasse seus próprios mapas, mundos dentro do jogo. Você podia pegar texturas do seu próprio PC e colocar um mundo totalmente personalizado como o seu, o que na época deveria ser bem legal. Inclusive, destaque aqui, a personalização desse jogo, inclusive, maravilhosa, assim. Nada estranho, 100% tranquila. A questão desse jogo em si é que ele é um jogo dos anos 2000, quando nem tinha internet no Brasil. Ou seja, é um jogo fantasma. O jogo nunca foi fechado até hoje. Pesquisando sobre o Worlds.com na internet, você provavelmente vai achar um monte de mapas de prints bem chamativos. Afinal, o jogo não tem mais uma moderação e por conta disso, não tem regras. E ainda por cima, com uma ferramenta de permitir os jogadores personalizarem seus próprios mundos. Existem lives de pessoas explorando um pouco o que sobrou do jogo, com um monte de mundos muito estranhos, gore explícito, imagens com conotação sexual e um monte de outras coisas. Foi no meio disso que o boato de um culto escondido surgiu dentro do jogo. Os boatos estranhos do jogo começaram por volta de 2012 em um blog cuja tradução e nome pode ser o esquecido Worlds.com. Esse daqui é um blog pessoal de um cara que descobriu o jogo por acaso, viu que o jogo estava abandonado e decidiu ir postando o que ele ia encontrando dentro do jogo. O blog tem um monte de coisas conforme o cara foi explorando pouco a pouco o jogo, encontrando uma coisa aqui, uma coisinha meio estranha ali, incluindo, é claro, muitas dessas imagens e prints que eu falei pra vocês. Uma das coisas mais específicas que tem nesse blog aqui é uma página toda só para um player chamado de Nexialist, que segundo esse cara do blog, encontrou ele algumas vezes e é tipo recrutador do culto de seita ou alguma coisa do tipo, que aparece no jogo de vez em quando. Ele usa uma roupa preta, os seguidores dele usam meio que a mesma roupa, só que branca, e convidam algumas pessoas para poderem entrar nesse tal culto secreto ou algo do tipo. A forma como eles fazem isso, bom, algo que vocês precisam saber para poder entender um pouco desse jogo é o seguinte: lembra que eu disse lá atrás que você consegue criar seus próprios mundos de fato dentro do jogo? Então, você realmente consegue fazer isso, porém mundos que você cria ficam como mundos privados ou mapas especiais, e a não ser que você seja um moderador, você precisa que um cara te mande o link do mundo dele para que você possa entrar. Então você cola isso numa abinha de navegação lá do jogo e você consegue entrar no mundo do cara. Necessariamente falando, Nexialist seria um cara com um monte de mundos peculiares, mundos com imagens com um monte de gore, uns pentagrama muito louco, etc. Um dos mapas dele, entre aspas, tá passando aí no fundo. A ideia é que esse cara ia te convidar pros mundos dele, ele ia te mandar prints na internet, vocês iam conversar por privado e etc. E ele ia te convidar pra coisas que sinceramente ninguém nunca printou de fato o que exatamente acontecia depois disso. Enfim, sobre o jogo de fato. A única forma de descobrir as verdades a respeito do jogo era de fato baixando e jogando, já que o game tá disponível até hoje. Então a gente deu uma olhada e vamos resumir o que encontramos.
Os mapas do jogo, salas que deveriam estar lotadas de players, estão vazias quando esperávamos. É um jogo fantasma afinal. O que mais assusta quando você entra é o fato de que ainda tem gente jogando o jogo. Umas 30 pessoas no máximo. Mas são sempre os mesmos caras. Eles estão lá todo dia, usando a carcaça desse jogo como uma espécie de rede social de amigos. Para conversar, passar o tempo. A início eles são bem receptivos com pessoas novas. Eles conversam e brincam. Porém, todos os players têm um lado estranho, digamos assim. Na maioria dos Reddits que a gente encontrou falando sobre o jogo e etc, as pessoas pedem pra que você não enche o saco dos jogadores do game, perguntando se tem um culto lá e etc. Afinal de contas são boatos, nada confirmado. Então quando você entra no jogo, eles realmente têm aversão a pessoas novas. Inclusive, todos os blogs datam que, se você ficar perguntando sobre um culto secreto etc lá, eles vão acabar nunca te mostrando os lugares legais do jogo. E essa é meio que a parte engraçada. Todos os blogs sempre dizem pra você, faz amizade com alguém, pede pra essa pessoa te mostrar os lugares legais do jogo. E, bom, mesmo que você seja novo, se você chegar na maioria dos players e perguntar coisas como, tem algum mapa legal aqui, tem algum lugar interessante pra você mostrar e tal, todo player vai spamar você dizendo que não tem culto nenhum ali dentro do jogo. Tem placas dentro da maioria dos mapas escrito bem grande assim, não tem culto nenhum em words.com, o que de princípio é um tanto quanto suspeito. Outra coisa bizarra é o fato de que os players citados nos vídeos e nos boatos e tudo mais, players que supostamente seriam de uma espécie de culto. Bom, a gente permaneceu 3 a 4 dias direto jogando o game, entrando, jogando, dando uma olhada, conversando com players, e a maioria desses jogadores citados como possíveis membros de cultos lá em 2012 e 2013, você realmente encontra eles hoje em dia. Eles realmente jogam o jogo até hoje, e eles ficam online o dia todo. Mesmo que eles não estejam jogando de fato, eles deixam as contas deles logadas, aparecendo de vez em quando ali, quando alguém conversa com eles, eles voltam. O primeiro player desses que a gente encontrou é um sujeito chamado Balan. O cara basicamente nunca desloga. Ele entra todo dia às 6 da tarde, conversa um pouco e depois sai. E só aparece se você chamar ele de fato. Ele fica sempre online. Em 4 a 5 dias que a gente deu uma olhada no jogo, a gente nem viu de fato o cara deslogar em algum desses momentos. Só em 1 ou 2 momentos, só que depois de 1 ou 2 horas ele voltava. Os posts diziam que ele aparecia no jogo por volta das 6 horas da tarde. E até hoje, em 2021, ainda continua a mesma coisa. Ele realmente apareceu por volta das 6 horas da tarde. Muita dedicação. E é aí que chega a parte interessante do jogo. Depois de toda a recepção estranha feitas em algumas horas, não era muito fácil chegar no cara e falar tipo, opa, e aí, aquele bagulho do culto lá tem vaga? Então o Link mandou um hello, Balan, pra tentar começar uma conversa, e logo em seguida o cara disse, se a gente quisesse um tour pelo jogo, vocês acabaram de perder. Tá, ele disse que a gente perdeu um tour, mas o que é esse tour? Pesquisando na internet sobre o jogo, entendemos que esses caras com fama de cultistas nos blogs, de certa forma, conseguiram um mod no jogo. E como o jogo é fantasma, eles têm a capacidade de levar os jogadores onde quiser. Então 2 vezes por semana ele faz um tour no jogo, levando os jogadores aos lugares mais estranhos possíveis. E apesar da gente não ter conseguido o tal do tour de primeira, ele acabou mandando esse link pra gente, logo em seguida, sem ter dito nem explicado nada, dizendo pra que a gente desse uma olhada e colasse isso na aba de Wordsmark. Esse praticamente era um dos links que a gente precisava, um link de mapa, e quando a gente colou ele no jogo, isso aqui aconteceu. Ah, não. E é isso. Cola. Realmente, fui pra um outro mundo. Tá bom. Ficou vermelho o lobby, tranquilo. O que rolou aqui foi o seguinte, essa coisa aí no fundo é uma espécie de lobby secreto, do tipo que você só consegue entrar com um link, ou seja, ele mandou esse link pra gente, e esse lobby, ele meio que tá escondido, como se ele tivesse camuflado no lobby principal. Então logo que você entra no jogo, você entra nesse lobby aqui, todo azulzinho, bonitinho, com as paradas de eventos que deveria ter no jogo e tudo mais. Claro, tudo isso vazio, já que o jogo agora é abandonado, porém por trás desse lobby existe um outro secreto escondido por trás, um lobby que dá acesso para todos esses mapas que estão aparecendo no canto. Cada plaquinha preta dessas aí ao fundo é um mapa dentro do jogo, daqueles feitos por jogadores. O que permitia que a gente procurasse exatamente o que a gente estava procurando desde o início de fato, não é? Os mapas estranhos com coisas escondidas, coisas de culto secreto e tudo mais. Porém, óbvio que esses mapas aqui estão praticamente públicos, já que os moderadores mandam eles sem esforço nenhum. E tudo que deveria ter de estranho nesses mapas
foi removido. Um exemplo bem interessante é esse mapa Então, aqui, onde é que chamado estão de as coisas Jingling estranhas? Mugshots. É uma Oh, galeria não. de um dos players, onde ele salvou centenas de fotos que as pessoas mandaram pra ele, pessoas What que the jogaram o jogo. Você inclusive pode até hoje entrar e mano? mandar uma foto pra ele sua, e ele aparentemente vai adicionar isso na galeria, nesse mapa Jingling Mugshots. Naquele blog que a gente Yo. tinha falado lá no começo, tinha um monte de prints desse mapa, e muitas fotos que tinham sido adicionadas eram umas fotos muito estranhas, tinha foto de gente pelada e um monte de fala mal, outras coisas Sandro. esquisitas. Todas essas fotos hoje em dia foram removidas. A gente passou obrigado, por toda a Sandro. Muito galeria obrigado, e não produção. tinha nada demais. Só Muito obrigado fotos mesmo. estranhas de pessoas, etc. Tinha foto de gente que já morreu? Tinha, mas... Mas, né, não tinha... Entenderam, né? A questão principal aqui é, dentro dos tours, as principais salas famosas não foram de fato removidas, e a maioria delas realmente estão no jogo. Um bom exemplo é essa sala no fundo do vídeo. O nome dela é Cult Room 2. É uma sala com todas as skins e moderadores atuais do jogo, com umas coisinhas escondidas ali, tipo essa sala com um cara com o pau de fora. A realidade é que a maioria desses quartos antigos dos quais a gente falou por tanto tempo, eles realmente existem dentro do jogo. Inclusive, a maioria deles possuem vídeos relatando, o que deixa muito estranho e muito difícil de ser falsificado. Existem lives bem antiguinhas com pessoas dando uma explorada pelo jogo, e antigamente ele era muito mais aberto. Porém, muitos youtubers de 1, 2 milhões de inscritos acabaram fazendo vídeos sobre o jogo, todos esses gringos, então as coisas aparentemente começaram a ser um pouco mais censuradas, esses mapas começaram a ser escondidos, muitas placas com não tem culto em words.com começaram a ser adicionados, e os 30, 20 aposto. players ali que jogam o game todo dia começaram a ter uma certa aversão a pessoas novas. Faz Eles não sentido. mostram muita coisa pra vocês, e se você fizer qualquer pergunta relacionada a me leve em algum lugar interessante, etc, Bro, faz sentido que muitos youtubers começaram a fazer vídeos sobre cultos e isso tudo, e depois começaram a aparecer centenas de crianças a chatearem as pessoas sobre cultos, quando eles se calhar só estão ali, sei lá, mano, é tipo como se fosse o Discord para eles, então deve ser chato para caralho. eles só começam a te ignorar. A maioria deles nem fala mais com você de fato. E em uma dessas lives que a gente encontrou, das mais antigas, tinha uns mapas tipo com as figuras de Jesus crucificado, ou umas com teor de crianças muito estranhas. Existia um mapa antigo cujo nome era Little Angel. O nome era tipo anjinho. E se você clicasse em algumas das figuras dentro do mapa, você era levado a sites que não dá pra gente saber o que eles eram hoje em dia, porque foram derrubados pelo FBI. Derrubados pelo FBI. Quanto a alguns dos outros players, Fuck, como o mano. mais famoso de todos, o tal Nexialist, em quase uma semana jogando o game, a gente não conseguiu de fato dar as caras com ele. Encontramos a maioria dos outros que apareciam em prints, etc. Mas com tudo que a gente encontrou em todos esses dias de pesquisa, de fato dá pra gente tirar uma boa conclusão disso. Então, com tudo que a gente encontrou, que rolou exatamente? Tinha mesmo um culto em words.com? A resposta provavelmente é... talvez. Como vários usuários do YouTube já colocaram as mãos nesse jogo, é muito fácil dizer que as coisas vistas ali são feitas necessariamente para chamar atenção. Outras dessas coisas simplesmente estão ali, claro, fora de controle. A início eu pensei que os mapas mais bizarros em contexto estavam ali de propósito, já que o jogo não tinha mais moderação, mas... ele tem, e mesmo assim os moderadores só permitem esse tipo de conteúdo estranho no jogo. E até fazem tour por esses mapas. O que me leva a pensar Tá no que mapa green screen. pode ter algo escondido sim. E necessariamente não seria possível descobrir isso como um player. A comunidade é bem fechada, todo mundo se conhece. Eles sabem que são jogadores novos que vieram apenas por conta dos boatos. E claramente não abriria algum espaço para pessoas novas darem uma olhada em algo escondido. Claro que em contraparte, pode ser tudo obviamente um RP. Um monte de posts no Reddit já foram feitos de pessoas encontrando e conversando com o tal Nexialist, conversando sobre coisas triviais e afirmando com toda certeza que ele é só um cara que ama o jogo e joga o game há quase 10 anos. E é apenas isso. Agora, se tem algo no jogo ou não, cabe a vocês decidirem. Bom, esse jogo tem várias Ok. coisas que, sinceramente, eu achei que ficariam melhores se não entrassem nesse vídeo aqui por questões de monetização, né? Eu quero que o vídeo monetize. E a realidade acaba por ser a seguinte, pelo menos pra mim, esse jogo tem bastante coisa estranha, bastante coisa escondida que não dá nem pra colocar dentro do jogo de fato, mas eu acho que muito dessas coisas que estão escondidas ali dentro do jogo são simplesmente colocadas por conta de que o jogo não tem mais uma moderação ativa que trabalhe em rumo dessas coisas. Eles não têm mais os Faz caras que sentido. banem pessoas ou que tiram pessoas pra poder descumprir as regras. O jogo de fato não tem regras. Você entra lá e de vez em quando você vê pessoas conversando sobre temas pesados. Muitos mapas têm temas pesados, fotos pesadas, etc. A única coisa que eles fizeram foi poder dar uma polida nesses mapas e etc. pra poder tentar aumentar um pouco a popularidade do jogo. E sinceramente, eu acho que toda a ideia de culto escondido em words.com pode ser muito mais um golpe de marketing feito pelas pessoas que estão
dentro do jogo, Olha, que se gostam calhar. do game e não querem que o game seja deletado, porque os caras estão jogando o jogo há 10 anos e eu vou supor que no mínimo eles gostem do jogo. Eu novamente pra vocês que eu fiquei bem 50/50 em Mas isso não faz sentido, porque eu acho, alegadamente o dono do site worlds.com, basicamente o que ele faz, ele tem imensas patentes e processa as pessoas pelas patentes, e ele recebe direitos de autorais, e é por isso que ele tem os servidores até hoje em dia. jogo há 10 anos, eu vou supor que no mínimo eles gostam Então do é jogo. irrelevante Eu novamente se vai pra estar um vocês que eu jogador ao fiquei milhão. bem 50/50 em relação a tudo que a gente viu, a forma Eu como os acho que players é, eu acho aparecem que é e isso. desaparecem, todos eles parecem ter alguma forma além do jogo de se comunicar. Se você chamar um player por muito tempo e ele tá offline, ele simplesmente aparece. Parece que algum outro jogador que tá vendo você falar vai lá em algum grupo de WhatsApp ou algo do tipo Provável, é. e chama o cara pra poder vir responder você. O fato dos, entre aspas, moderadores atuais não banirem sempre a ser conteúdo pornográfico observado. ou gore também é muito estranho. Esse jogo é estranho, é bem esquisito, mas de fato ele tem ali as suas peculiaridades. Enfim, bom, nossa, isso foi bem diferente, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado e é claro, se gostaram, não se esqueçam de dar uma olhada também no vídeo do Sub Stories, que tá bem Toma mais aí com o clima like, de terror do que mano. esse aqui. Inclusive ele fala sobre algumas O paradas Sub mais Stories. pesadas que eu vou deixar escapar nesse vídeo, porque, né? Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, beleza? Seta, não, meu Muito Deus. obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Foi um vídeo bem interessante isto do Worlds. Já tinha visto em youtuber a falar sobre isto, que é o Nexpo. Acho que é o Nexpo, que falou sobre o Worlds.com. E está aqui um culto no MMO morto. Este vídeo é incrível, é um vídeo muito mais completo. E eles investigaram mesmo as coisas mesmo a fundo. E gostei muito de assistir o do LinkedIn. Foi bom. Foi um bom vídeo, foi interessante assistir.